15 anos. Adivinha quem está fazendo 15 anos hoje, no dia 13 de fevereiro? Kaizoku Sentai Gokaiger, um dos sentais de pirata, com esses piratas maravilhosos que têm o poder de se transformarem nos sentais do passado e até do futuro. Esse elenco carismático de jovens piratas do espaço, né, que vieram para a Terra para achar o lendário tesouro. E adivinha só, coincidentemente, foi inspirado em um anime bem conhecido chamado One Piece. É, baby. Animes bons geram sentais ótimos. O mesmo caso foi como Gatchaman, que deu origem aos Gentlemen, né? Quem sabe eu faço um vídeo disso. Eu sei que eu fiz, eu não lembro. E também Kyuranger, que foi inspirado por Cavaleiros do Zodíaco, Senseiya. Tem gente que acha que não, mas eu acho que isso foi sim, porque tá bem na cara, né? Que eles lembram bastante CDZ. Mas não vamos falar disso agora, vamos falar sobre o Gokaiger, uma série que começou com a lendária guerra entre os Sentais do passado, de Goranger até Gozaiger, que tiveram que sacrificar em seus lendários poderes, né, para salvar todo o universo. E agora os que carregam esse legado são esses personagens que vieram à Terra atrás do tesouro, né? Mas eles não começam exatamente como heróis. Então vamos falar cada um de qual. Capitão Marvelous, o Gokai Red, ele é o Sentai vermelho, que é o líder, né? O capitão, né? Aquele que dá as ordens. E ele é bastante ousado e debochado, faz o que bem entende, né? E ele não é bem exatamente um dos mocinhos que vocês estão acostumados. Na verdade, ele é um anti-herói. Aliás, quase todos na sua equipe são anti-heróis, né? Luca Milif, uma garota que rouba tesouros, né? E ela é obcecada por joias e relíquias e dinheiro, né? Eu acho que a gente sabe de quem ela lembra, né? Nesse quesito. Don Dogoiger, um cozinheiro meio atrapalhado, pacífico, que não gosta muito de batalhas. Ele é o Gokai Green, é o verde, né? E ele é bastante espiritual, mas ele faz o que pode para ajudar seus companheiros. E também a princesa I'm the Family, que não é bem uma pirata como seus colegas, ela é mais uma princesinha que teve seu planeta destruído pelos vilões e ela não teve escolha e se juntou aos Gokaiders, né? Mas ela não é do tipo que gosta de violência ou de vingança. Ela gosta mais de chás e poemas. Mas ela não é bem, tipo, uma heroína bem durona que muitos gostariam que ela fosse, né? Mas fazer o quê? E também Joe Jibken, o segundo no comando, que é o Gokai Blue. Ele é o rival e também amigo do Marvelous. E eles não concordam muito, até porque ele é do tipo que não gosta de seguir as regras de ninguém, só as dele. Mas ele tem seu código de honra, né? E ele é um ótimo espadachim, não podemos negar. Com isso, os Gokaiders, eles têm poderes que herdaram dos Sentais do passado, né? E eles são um elenco bem carismático, apesar de não serem bem os heróis padrão. Mas, como disse, eles são bem mais carismáticos. Diferente de Superman da Força, né? Que foi arruinado lá em Power Rangers. O maior objetivo deles é encontrar o lendário tesouro, que tinha o poder de todos os Sentais, né? E esse tesouro está acesso às chaves Rangers, os Rangers Keys, que são chaves dos lendários Rangers que participaram da lendária batalha e também dos Gokaiders, que o Hazobi tem. São 199, pra você ter ideia. Ou seja, eles teriam que fazer por merecer para ganhar o poder secreto de cada Sentai do passado, de Goranger até Gozeiger. Só assim para eles terem acesso ao lendário tesouro. E olha só, eles podem fazer isso através de se transformando nos Sentais do passado com as Chaves Rangers. E isso é muito legal, né? Como vocês podem ver, o Marvelous, que é o Gokai Red, pode se transformar em todos os Sentais vermelhos do passado, né? Através das Chaves Rangers. O Joey, que é o Gokai Blue, faz a mesma coisa, se transformar nos Sentais Blue do passado, até nas versões masculinas das garotas, como a Blue Dolphin de Liveman, Blue Swallow de Jetman, Hurricane Blue de Hurricaneer e a Magi Blue de Magi Ranger. Eu sempre gostei mais do azul sendo homem, né? Mas eu acho que teve raras vezes que eu gostei de uma mulher sendo azul, como foi em Hurricane, que lá de Tempestade Ninja.
A Luca, que é a Gokai Yellow, tem o poder de se transformar em todos os Sentais amarelos do passado. Tem as versões femininas dos que eram homens, né? Mas eu acho que combina mais sendo uma mulher, né? E também nos que não são amarelos, como o Big One de Jaka, que é o branco, o Batricozak, o laranja de Battle Fever J, e a Change Mermaid de Changeman. Até um tempo, a partir no meio dos anos 90, passou a ser comum os amarelos ser sempre mulheres, e raramente homens. Ou foi no final dos anos 90, ou início dos anos 2000, não sei. O Dom é o Gokai Green, onde tem poder se formar em todos os centais verdes e também pretos, né? Porque às vezes o preto fica no lugar do verde, ou o verde fica no lugar do preto, depende, né? Acho que ele podia também ser o Gokai Black ou o Gokai Green, né? Porém, teve uns que não são verde nem preto, como o Kabuto Rider de Harikanger, que é o vermelho escuro, e o Jack Violet Jack Ranger, o roxo. E a Remy, que é a Gokai Pink, tem o poder de se transformar em todas as centais rosas e também as brancas, porque geralmente as brancas, que são mulheres, possuem muitos detalhes rosas, mas ela também já se transformou em contrapartes que eram homens, como o Black Bison de Live Man, o Quagga Rider de Harikender, que é o azul marinho, o Jack Chopper, que é branco com laranja, de Jack Ranger, e o Goon Black de Go-Onger. E também a Bare Pink, que não é uma heroína oficial, porque essa chave foi meio que customizada, ou seja, não é um poder oficial, né? Eles tinham um grande vilão, né? O Império lá do. Ah, esqueci o nome, deixa eu lembrar, acho que deixa eu ver o nome. Porque, olha, eu não sou bom nisso, porque tem vezes que eu decoro mais o nome dos protagonistas. Ah, sim, o Império Zargarn. Ah, é meio complicado, mas vocês entenderam, né? Mas olha, eu tenho. Desculpa, né? Mas eu tentei lembrar, né? Não é tão fácil assim. E também Basco de Jolokia, um antigo companheiro de Marvelous, mas que o traiu, né? Porque ele era mais ganancioso e cruel. E ele fez parte da mesma tripulação que Marvelous fez com o Aka Red, até eles trair para ter seu próprio poder das Chaves Rangers. Porém, o Basco só conseguiu as chaves dos Sextus Rangers, como você pode ver na primeira imagem, né? E também ele conseguiu mais. Mas os Gokardians conseguiram vencer essas cópias e recuperaram a chave do sexto Ranger. Mas Basco ainda tinha as chaves dos Rangers extras, que ele vai usar a seu benefício, só para tentar se vingar do Marvelous. E essas são as chaves dos Rangers extras, que não são bem os heróis principais, né? Mas eles davam ajuda aos nossos protagonistas, né? Porque eles só apareciam ocasionalmente, se assim dizer. E elas estavam no momento sob a posse do Basco. Mas esse Zé Mané vai perder logo elas. E logo depois disso, antes deles encontrarem os sexto Rangers, os Gokards se encontraram com o Gozager num filme especial que reúne todos os poderes lendários, né? E é um filme bem épico. Esse foi o melhor filme. Olha, eu super recomendo quem puder assistir. Porque os Gokaidas e os Gozagers, eles usaram um grande canhão que tem o poder de todos os Sentais. E isso é muito legal. E o filme termina com a breve aparição do sexto Ranger de Gokaido, o Gokai Silver, que é Gai Ikari, o fã número 1 de Super Sentai que, quando sofreu um acidente, ele só não morreu porque foi protegido pelos espíritos dos sextos Rangers que tinham perdido suas vidas nas suas batalhas respectivas, como o Dragon Ranger de Jill Ranger, Time Fighter de Time Ranger e o Abara Killer de Abba Ranger. E eles confiaram ao Guy o poder dele ser o sexto Ranger, de ter o poder de todos os sextos Rangers. Assim, ele vira o Gokai Silver. Eu gosto muito dessa formação. Olha, essa combinação de cores é perfeita em todos os mínimos detalhes. Não tem como. Eu não encontro nenhum defeito nisso. Olha, é sério. E essas são as chaves que o Guy pode transformar nos Sextus Rangers, né? Onde não é só os prateados que ele vira, também viram uns dourados, até uns verdes, ou preto, branco, ou até o vermelho escuro, né? Mas esses são os poderes que eles usam. E ele também tem o poder de combinar os dois centais em um só, como no caso de Gon Gold e a Gon Silver de Gonger, que apesar de nenhum deles ser o número 6, porque o Gold é 7 e a Silver é 8, eles têm um termo de sexto range, e com isso o Guy aproveitou e combinou eles para poder formar o Goon Wings Herbert, onde ele pode fazer a combinação desses dois sextos para ficar mais fácil para quando ele se transformar junto com seus colegas. E também tem o poder de combinar todas as chaves dos sextos ranges para formar uma armadura dourada, assim entra no modo Gold Mod. Só que não foi o único a usar esse power-up, né? O Marvelous Kid.
Aí a série chega ao fim na batalha final, no episódio 51, onde os Gokaidas que aprenderam a terem mais empatia pelos humanos, né? Porque mesmo que eles neguem que estavam ajudando eles, sendo que só estavam fazendo tudo aquilo para procurar o tesouro, eles provaram que no fundo eles podem ser ótimos heróis se eles quiserem, né? E eles conseguiram isso usando o poder lendário desses todos os Sentais. Aliás, se vocês repararem bem, são 199 heróis, ou seja, são 172 heróis principais, né, que geralmente formam um quinteto, apesar de todas as equipes estarem completas, né, os 16 sextos Rangers, né, aí no total dão 188. Aí tem os 10 Rangers extras, que não são os principais, mas acabaram sendo importantes, né, e para finalizar, o Aka Red, que aí, apesar de não ter uma equipe própria, porque o Aka Red é um Sentai vermelho especial, que tem o poder de ter todos os Sentais do passado. Ele, inclusive, apareceu pela primeira vez em Bolkendia, quando estava comemorando os 30 anos, lá em 2006. Aí eu fico pro outra. Vamos pensar se eu faço esse vídeo ou não. Logo depois da série Gokaiger, eles retornariam num filme lá com os Go Boosters, onde eles temporariamente agem como vilões, mas depois eles acabam ajudando os Go Boosters, né? A equipe à direita, né? Que é a equipe que veio depois deles, né? E pra surpresa de todos, eles também ganharam umas Rangers Case. Tipo, eu pensei que esse negócio das Chaves Rangers ia ser só de Gorendia até Gokaiger, mas pode fazer depois deles também, né? E isso foi muito bom, porque aí tivemos a chave dos Go Boosters e também dos Kyurugers, né? Que foi um Sentai que eu acabei me apaixonando depois de Gokaiger, né? Porque era muito importante essa dinâmica de Rangers dinossauros, sendo uma equipe bem maior do que só seis, né? E também os Tokidgers, né? Que eu também curti, porque era interessante ver heróis trocando de cores, né? Muita gente detestou por causa da temática, porque era infantil demais, mas eu realmente curti Tokidger. Sério, velho, é muito bom essa série. E também teve os Ninjas, que demoraram um pouco para ganhar suas chaves Rangers, porque eles ganharam mais perto da reunião que os Gokarders teve com os Z-Warriors, num episódio que comemorava os 2000 episódios de Super Sentai. E os 40 anos, né? Mas foi muito bom ver o elenco de Gokardia contracenando com o elenco de Z-Orders. Desculpa, gente. Ou seja, as coisas estavam indo bem, né? Porque, olha, é muito bom ver esse elenco, né? Apesar do ator do Gokai Silver ter feito merda de alguns anos atrás. Tipo, ele foi preso, e mesmo que ele esteja saído da cadeia, não sei se eles vão querer ele interpretando o personagem no futuro, né? Mas talvez vão querer só ele com o uniforme, mas não vão querer ver o rosto dele mais, não. Só lamento. A outra aparição do Gokai Red foi numa equipe especial, onde ele se junta com a Gogo, a Rosa de Tokido, o Sasori Orange de Kyuranger, e também o Akaninja e o Zio Eagle de Ninja e Zio Order, ou seja, uma equipe só de vermelhos, poxa, podia ter uma equipe mais diversificada, tipo, eu acho que no lugar do Zio Eagle podia ser o Zio Elephant, que é o verde, e no lugar do Aka Ninja podia ser o All Ninja, o azul, porque aí ficaria bem mais diversificado, mas não, tinha que ser só três vermelhos e uma rosa e um laranja. Acho que fica. Não faz sentido, né? É o que eu acho. Mas eu não podia reclamar mais, né? Porque eu achava que logo, logo, as Chaves Rangers que ficaram faltando entre Zio Warrior adiante iriam aparecer nesse filme. Que eu achava que tinha potencial, mas na verdade foi uma merda esse filme. Olha, eu não assisti, mas eu sei que foi uma merda, porque não aconteceu do jeito que tinha que ter acontecido, né? Porque olha só. Não, o elenco não tá ruim, não, mas que porra de trapalhão é esse que o Marvelous tá usando? Olha, eu já achava que o filme 10 anos depois de Go Onde tinha sido a pior merda, porque eu achava que nesse filme era pra ter mais Go Ongers, porque ficaram pulando os números que não era pra ter pulado, né? Porque eu sempre falo que devia ter laranja e azul cobalto, tanto em Gonjo quanto RPM. Se você ah, não pode, vai estragar a história, vai mudar os personagens, não pode ter mais dentro. Foda-se. Devia ter sim, ponto, tá? Se você não aceita, você é um Nutelinha mimado do caralho, tá? Eu tento ser paciente, mas olha, ultimamente eu tô estressado, tá? Olha, eu tava fazendo esse vídeo de boa, mas olha, depois de ver que ao invés de colocar esses dois grandes maravilhosos, fizeram essa merda, colocando uma vilã pra ser a Gon e ela, ao invés de colocar mais. Ah, puta que pariu, gente! Olha, não queria falando palavrão, mas não tem como, né? E olha só, pra piorar, ao invés de fazer as Chaves Rangers de todos os. Eles só fizeram só dos vermelhos, tá? Só dos vermelhos que importam, né? E também dos Sextos Rangers. Agora os que não são nem vermelhos nem sextos, que se fodam, né?
Que se foda os não vermelho e cestos de Zord, Kill Ranger, Loop Ranger versus Patranger, Real Sword, Kiramager, Zencard, foda-se eles, né? Porque a Toei só pensa em dinheiro, né? E ainda falam que é caro e difícil de fazer de todo mundo. Ah, vá pra porra! Não é difícil porra nenhuma, não, gente. Porque olha só, é barato e fácil, mas vocês falam, é que é difícil. Vai se fuder, fácil e barato, por isso, porque a Toei não é pobre, não. A Toei é rica. Rica pra caralho. A Toei nunca ficou falida em nada. Mas olha, só que aí, pior de tudo, foi fazer a chave pulando de todos que faltaram pra fazer a chave dessas porras de Dom Brothers, que foi uma pior imitação de Gokaiger. E também de King Order. Olha, King Order, eu não vou reclamar não, tá? Porque olha, mesmo não sendo a série que eu gosto, eu acho que eu não vou descontar em King Order não, né? Afinal, tinha até potencial, apesar de não ter apesar da formação de cores ser uma péssima, né? E quanto a Boom Boomja, que eu achava que também não ia ter, eu até achei que ia ser o único Sentai da Era Rio que eu poderia me interessar, mas não. É tudo uma merda mesmo. Mas eu não vou descontar aí que ódio Boom Boomja. Mas eu vou falar mal de Zenkaiger e Dom Brothers e lidem com isso, tá? Porque olha só, é isso que a Toei e a Bandai são de verdade. Olha só a injustiça que esses coitados sofrendo, gente. É por isso que eu sou revoltado, é por isso que eu fico estressado, é por isso que eu xingo, né? É por isso que eu tento ser calmo, eu tento me controlar, mas não é fácil. Com tanta injustiça e essas merdas acontecendo, e a gente tem que aceitar e calado. E vocês acham que isso não é ser adulto quando eu xingo? Ah, olha só, eles só tinham um trabalho em 2021, uma coisa fácil, uma coisa simples, olha só. Porque eles fizeram todos os 199 de Gorenji até Gokai de 2011, depois eles fizeram os que podiam, tipo, todos que davam pra fazer, de 2012 até 2016, né? De Gobusta até Ninja. Mas não, ao invés de fazer de todos, de Z-Ward até Zencardia, que se foda Zencardia, pra mim podia ser até Z-Ward até Kiramider. Não, não fizeram, gente. Eles só tinham uma porra de um trabalho simples, não eles só fizeram só com os vermelhos e os cestos, gente. Você acha que isso é justo? Desculpa, gente. Agora vamos esquecer disso, tá? Vamos falar das comparações, porque como vocês podem ver, Gokaiger foi inspirado em One Piece, né? Como pode ver, o Marvelous ele tem muito a ver com o Luffy, né? Já que ambos são piratas, líderes, gostam de aventuras e não gostam de seguir as regras dos outros. Isso sem contar que eles são mesmo anti-heróis. Incluindo, o Luffy deixou claro de que ele sabe o que é herói e não quer ser um. Ele até gosta e respeita os heróis, mas ele não quer ser um, porque aí ele tem que dividir a carne, gente. Ai, só esse Luffy pra me fazer mais calmo, pra me desestressar. Aí tem o Zoro e o Joy. Apesar do Zoro representar a cor verde, né? E o Joy ser o azul, o que tem em comum é que eles são o segundo no comando, né? Porque o Zoro, ele foi o primeiro companheiro de Luffy, né? O imediato dele, né? E eu acho que o Joe é a mesma coisa com o Marvelous. E ambos lutam com espadas. A única diferença é que o Zoro só consegue lutar com 3 espadas, né? Uma em cada mão e a terceira nos seus dentes, como diz a música. Duas nas minhas mãos e uma nos meus dentes. Tipo isso. Mas o Joe, ele conseguiu lutar com 5 espadas ao mesmo tempo. E as 4 nem eram deles, eram seus amigos. A Nami com a Luca duas obcecadas por dinheiro, né? Que tentam parecer as mais sensatas, mas quando ouvem falar de grana, aí sim elas querem. E acho que é a mesma coisa. A Nami também diz que não gosta de ser heroína, porque ela sabe que ser heroína seria dividir toda a recompensa que ela ganhar com os outros, e ela não quer isso, né? Ela quer a grana só pra ela. Eu gosto de egoísta. Agora o Sop e o Dom ambos são, tipo, ambos são atiradores, né? Mas, e também não gostam muito. Mas eu não sei se o Dom é mentiroso. Acho que o Dom, ele só não sabe muito bem da sua origem. Já o Sop, ele sabe, mas fica inventando história só pra parecer que é corajoso, mesmo sendo cagão. Nossa, esse Sop me mata de rir, velho. Agora a Robin e a Amy. Eu acho que a Amy tem mais a ver com a Vivi, que. Mas a Vivi não é exatamente uma membro oficial do Chapéu de Palha. Ela só viajou com eles, mas não era bem parte do grupo, né? E não sei se ela vai realmente voltar, né? Afinal, eu não sei o que a Amy e a Robin têm em comum. Vocês podem me dizer, porque eu também não tô lembrando nada. Ah, e também o Sandy e o eu também acho que eles não têm nada em comum. Na verdade, eu acho que o Sandy.
O Dom é meio que uma mistura de Usopp, pela personalidade cômica, habilidade de tiro, com o Sanji, pela aparência e o fato de que ambos são piratas que estão sempre de terno e bem arrumados, né? Mas eu acho que talvez, não sei o que o Sanji e o Guy podem ter em comum, né? Porque o Guy, ele é fã número um dos piratas, né? E eu não sei quanto ao Sanji, que também não queria fazer parte da tripulação, mas acabou aceitando, né? Porque ele não queria desperdiçar o seu talento de cozinheiro para sua tripulação. Então é isso, gente. Desculpem por ter estressado lá sobre as Chaves Rangers depois de Ninja, mas é que você sabe que a Toei e a Bandai, eles são uns pau no cu mesmo, né? Só pensam em dinheiro, eles odeiam diversidade. A Toei sempre odiou diversidade. Eu demorei muito para perceber isso agora. Porque parece que Super Sentai, que tava bom, e tava indo até bem, mesmo depois de Gokard, piorou um pouco. Eu acho que foi depois que acabou Kyurendio, que foi um ótimo Sentai depois disso. Nós não tivemos mais. Mas olha, eu sinto muito se eu me estressei, tá? É que não é tão fácil assim, tá? E feliz 15 anos, Gokardo. Pra vocês e pros que não tiveram as Rangers Keys, né? Porque se tivesse, eles nem precisariam estar aqui, né? Comemorando com vocês, né? Ai, então é isso, tá, gente? Obrigado, tá? E desculpem por ter estressado, tá? E pelos palavrões, mas é que é assim que eu sou, né? Eu tento não ser revoltado, eu tento ser calmo e aceitar tais coisas, mas não é tão simples assim, gente. Então, assim, me desculpem, tá? E feliz aniversário, Gokard. Ah, e uma curiosidade. Na minha opinião, eu acho que Kyurendia que devia ter sido o Sentai comemorativo, não Zero Warrior. É só o que eu acho, é só uma opinião minha. Se vocês quiserem comentar no final, tá? Aproveitem. Tchau.